Salmo de número 27, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Deus, fale conosco nesta noite. Ilumine, ó Deus, a nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Aplique, ó Deus, a Tua verdade no nosso coração. Encoraje, ó Deus, a nossa vida. Nos exorte, nos console através da Tua palavra. Essa oração que nós fazemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como nós temos visto ao longo deste culto, o medo tem sido algo constante no coração do povo de Deus. E Deus precisa visitar de tempos em tempos, encorajando o povo de Deus a não temer, a não temer. Nós temos medos dos mais diferentes tipos: medo do futuro, medo de pessoas, medo de circunstâncias, medo da instabilidade econômica, medo da instabilidade no emprego, os medos das mais diferentes facetas, medo de ficar doente, medo de morrer, algumas pessoas têm. Nessa noite eu quero olhar com você este Salmo 27, sobre o seguinte tema: vencendo o medo, confiando e suplicando a Deus. Vencendo o medo, confiando e suplicando a Deus. A súplica e a confiança são instrumentos que Deus usa para fazer com que eu e você possamos vencer os medos que rondam o nosso coração. E eu quero ver isso através de duas lições nessa noite. Esse salmo, se você olhar aí comigo, do versículo 1 ao versículo de número 6, você vai encontrar uma declaração de confiança do salmista. É Davi quem escreveu esse salmo. E você sabe que Davi foi um dos grandes reis que Israel teve, o maior deles. Foi um rei conquistador, foi um rei militar, um rei estrategista, um rei que fez com que a nação de Israel expandisse o seu território de uma forma extraordinária. E você encontra a partir do versículo 7 ao versículo de número 14, a súplica deste rei, que já declarou a confiança a Deus, agora ele suplicando a Deus. Então você encontra a declaração de confiança do verso 1 ao verso 6, e do verso 7 até o versículo de número 14, você encontra a súplica de Davi a este
Deus. Através da declaração de confiança e através da súplica, Davi vence o medo que rondava a vida dele. Através de uma declaração de confiança e através de uma súplica, eu e você podemos vencer os medos que nos rodeiam. E eu quero então olhar com você, a primeira lição é essa declaração de confiança. O que é que faz com que Davi tenha confiança? Olha lá o versículo de número 1 do Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vamos ler agora? De quem terei medo? E faz uma pergunta, de quem eu vou ter medo? Olha mais, o Senhor é a minha fortaleza da minha vida. Vamos ler agora? A quem temerei? Olha lá o versículo de número 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, vamos ler agora? Não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Percebe que tudo isso é uma declaração de confiança. Ele está dizendo, de quem eu vou ter medo? E pensa na pior circunstância que um rei pode ter, que é um exército acampado contra ele. Ainda assim, eu vou confiar em Deus. O que é que faz com que Davi tenha essa tamanha confiança para vencer o medo? Ele vê Deus através de 3 metáforas. Ele diz que Deus é a luz dele, aí no versículo 1, o Senhor é a minha luz. E a ideia, a metáfora de luz, é algo que possa dissipar uma escuridão. A luz faz isso. Você chega na sua casa, por exemplo, quando você retornar, se você deixou tudo apagado, vai estar tudo escuro. E basta você apertar o interruptor e uma luz vai iluminar aquele cômodo. Naturalmente que na época de Davi não tinha luz elétrica ainda. Mas Davi conhecia bem o que era, por exemplo, uma tocha de fogo. E chegando numa treva, ele faz assim e esclarece tudo, ilumina tudo. Davi diz, Deus é essa fonte de luz, que dissipa as trevas da minha vida, que dissipa as trevas do meu coração. Saber quem Deus é, saber a força que Deus tem de dissipar as coisas que possam causar dramas, dor, sofrimento em você, faz com que Davi possa declarar, o Senhor é a minha luz, então eu não preciso temer. Mas Deus não é apenas a luz, Davi diz que Deus é a salvação dele. Olha lá o verso 1 ainda. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salvação é uma palavra usada para os mais diferentes tipos de livramento que Davi teve na vida. Davi está dizendo, sabe quem é que me salva das enrascadas que eu me coloco? É Deus. Deus é a salvação de Davi. Davi está tendo uma convicção aqui que muitas vezes passa despercebido por nós. Muitas vezes nós achamos que a salvação da nossa vida é a nossa intelectualidade, é a nossa capacidade, a nossa força, é a nossa habilidade de trabalhar, de fazer acontecer as coisas. A gente acha que é isso que vai salvar a nossa vida financeira, que vai salvar a nossa situação, que vai salvar quando as coisas parecerem perdidas. Você diz, a minha capacidade vai salvar. Davi diz, não, é o Senhor, é a minha salvação. Davi tem exércitos, Davi tem soldados que lutam a batalha dele. Mas Davi diz, a minha salvação é o Senhor. Percebe, irmãos, que facilmente nós tiramos os olhos de quem é a nossa salvação e passamos a colocar os nossos olhos nos meios que Deus dá para ser a nossa salvação. E aí a gente fica desesperado quando esses meios de salvação são retirados de nós. Quando o emprego é retirado de nós, quando a saúde é retirado de nós, quando o dinheiro é retirado de nós. Mas você precisa olhar para aquele que é o causador da sua libertação. Este nunca vai abandonar você. E é isso que vai trazer confiança para Davi. Dizendo, o Senhor é a minha luz, Ele dissipa as trevas, o Senhor é a minha salvação. Mas olha mais, o Senhor é a fortaleza. Você já deve ter assistido filmes de combates. E aí no meio de tantas lutas, tantos embates, você encontra uma fortaleza onde você pode se abrigar. E aí o personagem se abriga naquela fortaleza, está tudo seguro. Davi está dizendo, esse é Deus na minha vida. No meio dos embates da minha história, eu tenho um lugar de refúgio. Eu tenho um lugar de segurança, eu tenho um lugar onde eu posso encontrar
tranquilidade para enfrentar as batalhas da vida. Deus é a fortaleza da minha vida. E quem é que pode invadir um lugar onde Deus é a fortaleza dele? Ninguém. Davi está seguro se Deus é a fortaleza dele. É por isso que ele faz essas perguntas retóricas, dizendo: de quem eu vou ter medo? Quem eu vou temer? Se Deus é essas três coisas, como eu vou temer? Paulo vai refletir. Paulo vai refletir algo parecido com isso, quando ele vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Davi tem essa convicção de que Deus é a luz, de que Deus é a salvação e de que Deus é a fortaleza, então ele não tem medo e ele tem vitória sobre os inimigos. Olha lá o versículo de número 2. Olha os efeitos práticos então desta convicção que ele tinha de quem Deus é. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Percebe que ter Deus como fortaleza não significa que vai tirar de você todos os inimigos da sua vida. Não, você vai ter aflição mesmo. Eles continuam aí. Davi diz: eles se levantam, mas quando eles se levantam contra mim, eles mesmos é que caem. Aliás, Davi sabia disso. Davi tinha vivenciado isso certa feita. Davi esteve certa feita num embate com um homem grande, alto, forte, valente, chamado Golias. Um homem que amedrontou a nação de Israel durante 40 dias, dizendo: dai-me um homem que possa pelejar comigo. E não tinha ninguém capaz de lutar com Golias. E Davi, um jovem baixinho, vai lá e diz: quem é esse circunciso para se levantar contra o Deus de Israel? E ele luta a batalha e vence o Golias. Davi, quando escreve o Salmo, diz: os meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. Você precisa saber, se você está com Deus, você não precisa temer. Você não precisa temer os homens. Eu e você corremos um sério risco. Um dos maiores medos do ser humano é temer o outro. Temer o que as pessoas vão pensar de nós. Temer o que as pessoas vão pensar daquilo que a gente faz. E aí a gente começa a endeusar pessoas em vez de endeusar a Deus. Em vez de adorar a Deus, em vez de temer o Senhor. Davi está dizendo: eu não temo o que as pessoas podem fazer contra mim, porque Deus é a minha fortaleza. E aí Davi amplia essa visão de segurança no versículo 3. Olha o verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim. Agora ele não está dizendo de um inimigo. Ele está dizendo de um exército. O exército é uma ideia de coletivo mesmo, de vários soldados contra ele. Ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim. Eu e você não sabemos muito o que é guerra. Nós vemos algumas coisas pela televisão, lemos algumas coisas, mas nós não vivemos uma geração de guerra próximo de nós. Davi vivia uma época de muitas guerras, de muitos embates, de tropas armando contra o povo de Deus. Davi disse: ainda que chegue ao ponto de um exército todo armar contra mim, o meu coração não se atemorizará. E aqui é difícil, irmãos. Porque agora é algo interno, não é algo externo. Agora é algo interno. E você sabe que a coisa mais difícil é você controlar o seu próprio coração. Controlar os sentimentos que passam aí dentro. Jesus disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Davi está dizendo: o meu coração não vai se atemorizar quando um exército estiver contra mim. Se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Você está hoje aqui na igreja louvando a Deus e tudo mais. Amanhã você volta às suas atividades. E aí, agora é feriado, né? Mas na quarta-feira você vai para o seu serviço. E de repente você encontrará uma guerra contra você. Você encontrará pessoas tramando contra você. Você encontrará pessoas se levantando contra você. E a pergunta é: como o seu coração vai estar no meio disso tudo? O mais importante no meio disso tudo é como o nosso coração vai estar. Por isso que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em mim. Talvez você precisa nessa noite encontrar como acalmar o seu coração no meio de uma guerra que você passa. Talvez essa guerra não é no trabalho, talvez essa guerra é na sua família.
é dentro da sua casa, no seu lar. Você está desesperado. Você está precisando fazer isso que Davi está dizendo: Deus, seja a minha luz, a minha salvação. Deus, seja a fortaleza. Que você ainda possa ter confiança quando a guerra se estoura diante de você. Mas olha como que ter Deus como a confiança vai causar uma outra implicação na vida de Davi. Vai mudar os relacionamentos de Davi. Olha lá o verso 4. Então nós estamos vendo a primeira lição. A primeira lição é a declaração de confiança. Como que Davi faz isso? Nós vimos que ele faz isso através de 3 metáforas, dizendo que Deus é luz, salvação e fortaleza. E aí nós estamos vendo que isso tem implicações na vida. Vitória sobre os inimigos, ele diz que os malfeitores se levantam e caem. Vitória sobre o medo, ele diz: ainda que uma guerra, ainda que se estourar contra mim uma guerra, ainda que um exército se acampe, eu vou ter paz, vou ter confiança. E ele fala agora de prioridade no seu relacionamento. Olha o verso 4. Vamos ler? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, se fosse, pensa você diante de uma guerra, num combate, e de repente você tem a oportunidade de fazer um pedido, mas um só. E aquele pedido seu vai ser realizado. É muito comum a gente ver aquelas histórias, né, de que achou uma lâmpada, né, aquelas histórias, na verdade. E aí, qual é o pedido que deve ser feito? Algo parecido com isso. Se você pudesse pedir uma coisa só, não 2, não 3, uma só, o que é que você pediria? Se você está num combate, se você tem exércitos tramando contra você, é muito fácil você pedir a vingança daquelas pessoas. É muito fácil você pedir poder para destruir os seus inimigos. É muito fácil você pedir, talvez, riqueza para poder resolver os problemas da sua vida. Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor. Isso aqui deveria fazer com que nós pensássemos: o que é que Davi pede tanto a Deus? Qual que é essa uma coisa da vida de Davi? Ele pede que ele possa morar na casa do Senhor para todo sempre. É isso que faz com que o coração possa ser acalmado nos dias de aflição. É saber quem é a prioridade da nossa vida. Se a nossa prioridade não for o Senhor, nós nunca vamos estar com o coração tranquilizado diante das aflições da vida. Davi pede isso, Davi pede: uma coisa peço ao Senhor, e eu vou buscar, e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. E morar na casa do Senhor aqui não é o céu. Davi não está pedindo para ir para o céu. Casa do Senhor aqui é o tabernáculo. Lembra que no Antigo Testamento, durante um tempo, Deus, quando revelou a Moisés, e aí Deus mandou que fosse construído um tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha várias coisas, uma delas era a Arca da Aliança. Depois esse tabernáculo vai se transformar no templo, que o próprio Davi vai ter o desejo de construir. Ele vai dizer: poxa, Deus habita numa tenda, e eu quero construir um templo a Deus. E Deus disse: você não, Davi, mas o seu filho vai fazer. Então é o tabernáculo que Davi chama aqui de templo, da morada de Deus. E esse tabernáculo, durante o Antigo Testamento, durante o tempo que Israel peregrinou pelo deserto, era uma tenda que podia ser armada e desarmada. O povo caminhava e levava o tabernáculo, armava a tenda, era símbolo da presença de Deus. Agora Davi vive num período em que Israel tem o seu próprio território, e tem o tabernáculo lá. E Davi diz: Senhor, uma coisa que eu peço é que eu possa morar no teu tabernáculo todos os dias da minha vida. A coisa mais importante para Davi é a intimidade com o Senhor. A coisa que Davi mais desejava no meio das aflições da vida é estar mais próximo de Deus. Davi desejava mais isso do que a queda dos seus próprios inimigos. Davi desejava mais isso do que a coroa real. Davi desejava mais isso do que saúde. Davi desejava mais isso do que um melhor emprego. E a minha pergunta é: qual é a coisa que você pede a Deus? Uma coisa você tem que pedir ao Senhor. Qual é a coisa que você pede a Deus? Você pode pensar isso através de uma frase. E a frase é o seguinte: a vida tem significado e eu tenho valor se eu tiver. E aí completa a sua frase: se você tiver poder,
aprovação das pessoas, conforto, tiver a imagem aceita pelas pessoas, ou seja, aparência, prosperidade, trabalho, família, se essa coisa que você colocar nessa frase para dizer a vida só terá sentido se eu tiver isso, é a coisa que você mais busca na vida. Por isso que a frase tem que ser que a vida só faz sentido se você tiver Deus na sua vida. Essa tem que ser a coisa que você busca. Não é isso que Jesus vai ensinar no Novo Testamento? Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Davi está refletindo isso muito tempo antes. Por que é que Davi quer estar na presença do Senhor? Olha lá no verso 5. Pois, no dia da adversidade. Irmãos, estar na presença de Deus, desejar a presença de Deus, querer habitar nas coisas do Senhor, contemplar as coisas do Senhor, não tira de nós a realidade de saber que haverá um dia da adversidade. Davi diz assim, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ele está dizendo, no pior momento da minha vida, eu vou encontrar refúgio, porque eu busquei Deus em primeiro lugar da vida. E talvez você venha aqui nessa noite para saber que haverá um dia de adversidade para você. Talvez você não tenha passado por dias de adversidade agora, mas haverá o dia da adversidade. E se você buscou em Deus, você vai encontrar segurança, proteção, refúgio no pavilhão. Você vai encontrar no recôndito do Senhor proteção para a sua vida. E aí você vai poder fazer isso que Davi faz no verso 6, olha o verso 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo, vou fazer o quê? Oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Percebe como é que é uma declaração de confiança? Do verso 1 ao verso 6, ele declarou quem Deus é, declarou 3 implicações disso. Ele diz, Deus é a minha luz, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha salvação. Eu tenho vitória sobre os inimigos, eu tenho vitória sobre o medo, e eu tenho prioridade com as coisas do Senhor. E aí eu vejo a minha vitória e eu agradeço a Deus. É dentro do tabernáculo que ele encontra proteção, e é dentro do tabernáculo que ele encontra expressão de gratidão. Olha lá o verso 6. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. O que Davi está declarando aqui são sacrifícios de gratidão quando vencia batalhas. Sabe que às vezes a gente ganha coisas, a gente vence batalhas, Deus nos dá muitas vitórias, mas a gente não é grato. A gente não tem o mesmo desejo de agradecer a Deus quanto nós temos o desejo de buscar em Deus a solução para os nossos problemas. É muito fácil você orar quando você está precisando de alguma coisa. Muito difícil você orar quando você tem tudo e você deve agradecer a Deus. Facilmente a gente clama ao Senhor para que Deus nos dê condição. Quando Deus dá a condição, facilmente as pessoas viram as costas para Deus. Davi via no tabernáculo lugar de proteção, e Davi via no tabernáculo lugar de gratidão. Hoje nós não temos mais um tabernáculo físico, porque o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus. O maior tabernáculo aconteceu em João 1, quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia de habitou é que ele tabernaculou conosco. O próprio Deus tomou forma conosco. E o tabernáculo do Senhor é Jesus Cristo. E ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele está no meio dele. Ele diz que enviaria o Espírito Santo para que ele pudesse estar junto conosco. E é em Jesus que você encontra refúgio para a sua vida. E é em Jesus que você encontra momentos de gratidão ao Senhor. Você deve buscar em Cristo o refúgio. E deve agradecer a Cristo as vitórias que você tem. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele é essa rocha, olha lá o verso 5. Finalzinho do verso 5. Elevar-me-á sobre uma rocha. O Novo Testamento vai chamar Jesus da rocha. A rocha é um lugar que você pode pisar firme. Se você está em Cristo, você pode dizer, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza, Ele é a luz, afinal de contas Ele é a luz que brilha no mundo. Jesus é a fonte de confiança deste salmo.
Esse salmo mostra que existe alguém que é capaz de nos dar segurança no meio das lutas, que é capaz de dizer para você: acalme o seu coração, ainda que a guerra se levante contra você, ainda que as aflições batam na sua porta, em Cristo você pode encontrar segurança. Mas eu quero caminhar para a segunda e última lição da noite. A primeira lição, então, é uma declaração de confiança. Davi está cheio de confiança no Senhor. E talvez você diz: pastor, eu queria tanto estar como Davi aqui no verso 1 a 6. Mas o verso 7 revela para nós algumas coisas que Davi também passa. Olha o verso 7. Ouve, Senhor, a minha súplica. Mudou a voz. Primeiro, do verso 1 ao 6, Davi está dizendo para as pessoas quem Deus é. Davi não está dizendo que Deus, ele está dizendo para as pessoas: Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, eu encontro intimidade no Senhor, eu não temo. Agora ele abre o coração para Deus. Mudou a pessoa, agora ele não fala de Deus, ele fala a Deus. E ele fala: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim, responde-me. Olha lá o verso de número 9. Não esconda, Senhor, a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Parece que mudou a tônica. Parece que o homem que cria agora está descrente. Isso faz com que alguns críticos da Bíblia tentem até dizer que aqui, na verdade, são dois autores. Isso é um erro enorme, absurdo, é de quem não conhece Deus, de quem não sabe a realidade da vida. Queridos, a declaração de confiança em quem Deus é não tira de você a obrigação de suplicar ao Senhor. Davi agora está diante da iminência dos ataques dos inimigos. E sabe por que ele pode ter confiança em Deus? Porque ele clama a Deus quando ele mais precisa de confiança. É por isso que agora ele volta a sua oração ao Senhor. E talvez o que você precisa para ter a confiança reerguida é orar a Deus, é clamar ao Senhor, é se derramar diante do Senhor. Quando a sua fé está pequena, o que você mais precisa é alimentar a sua fé com a presença do Senhor. Davi diz: ouve, Senhor, a minha voz. E olha o que essa oração de Davi contempla. Primeiro, a súplica para sentir a presença de Deus. Olha lá o verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Percebe? É um clamor isso aqui. Ele está pedindo para Deus ouvir a voz dele. Gente, mas Davi não diz com tanta certeza que Deus era fortaleza? É por isso que ele clama a Deus. Compadece de mim, responde, ao meu coração me ocorre. Vamos ler o verso 8. Buscai a minha presença. Percebe o que está acontecendo aqui? Davi está orando porque no coração de Davi aconteceu algo. Olha lá o verso 8 de novo. Ao meu coração me ocorre. O que ocorreu no coração de Davi? Buscai a minha presença. Percebe que o clamor de Davi é uma resposta àquilo que foi gerado no próprio coração de Davi. Sabe que você e eu temos a mania de conversarmos conosco mesmo. Aposto que você faz isso. Dirigindo, você começa a conversar com você mesmo. Por que eu fiz isso? Por causa daquilo. Não falando, né? Alguns até falam, mas não é falando. É pensando. Aqueles solilóquios da alma. E muitas vezes essas conversas acabam deprimindo pessoas. Porque tem gente que só conversa negativamente consigo mesmo. Olha o que passa pelo coração de Davi. Buscar o Senhor. O coração de Davi no meio da aflição diz assim: busque a presença. Busque a minha presença. Isso é porque o Espírito habita no coração do servo do Senhor. É porque o Espírito nos inclina a buscar em Deus. Quando você está em grande aflição e você é inclinado a buscar a Deus, é Deus inclinando o seu coração a buscá-lo. E aí a sua resposta é essa: buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Verso 9: não me escondas, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Percebe como é que a confiança e a súplica andam de mão dadas? Quando você olha o versículo 9, você diz: olha, parece que Deus não está nem aí para Davi. Davi está dizendo: não esconda a face. Esconder a face, a ideia é assim: não estou nem aí. Quando alguém está interessado com atender alguém, o rei voltava a sua face. Davi está dizendo: não esconda a tua face de mim. Mas ao mesmo tempo ele tem a convicção, porque tu és o meu auxílio. Ele diz: porque só o Senhor é o meu auxílio. Se o Senhor tirar a face de mim,
eu não tenho onde buscar segurança. Olha mais. Olha o versículo 10. Versículo 9 ainda, o finalzinho. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Por quê? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Percebe que a oração de Davi é baseada em certeza. É isso que eu estou repetindo e espero que fique nítido para você. Oração não é mudar Deus. Não é que Davi diz assim, Deus, o Senhor não pode me abandonar, porque Davi acha que Deus vai abandonar. E diz, não, Deus não me abandone, porque o Senhor não me abandona. A promessa do Senhor é essa. E aí ele usa uma das figuras mais lindas da Escritura, no versículo 10. Se o pai e a mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Percebe que é a confiança que nutre a oração. E talvez você tenha orado pouco, porque você tem lido pouco a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, você não vai orar. Você pode fazer algumas preces, cheio da sua cabeça. Para a sua oração ser uma oração consistente, você precisa conhecer o seu Deus. Davi pede que Deus não o abandone, porque há promessas do Senhor dizendo que não faça isso. A figura de pai e mãe são as figuras mais belas que nós conhecemos. Figura de aconchego, de proteção. Figuras de pessoas que estão conosco nos momentos de aflição. Davi diz, ainda que essas figuras tão preciosas nos abandone, Deus nunca me abandonará. É por isso que eu posso orar a Ele. Por que é que você pode orar a Deus? Porque você tem alguém que nunca abandona você. Alguém que está mais preocupado com você do que os seus próprios pais estão. Davi ora então pela intimidade para com o Senhor. A minha pergunta é, você tem suplicado isso? Você tem suplicado para sentir a presença de Deus quando parece que está num vale seco? Quando você acha que não tem prazer de estar na casa do Senhor? Qual é a sua resposta para isso? A resposta é, clame mais a Deus pedindo esse sentimento. Para que Deus faça você amar a casa do Senhor. Olha o versículo 11. A segunda súplica que Davi faz neste salmo é a súplica por andar nos caminhos do Senhor. Olha o versículo 11, vamos ler? Ensina-me o teu caminho e guia-me por vereda plana. Só até aí. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Nessa súplica de Davi, ele suplica pela presença, por sentir a presença de Deus. Ele sabe que Deus está presente, mas parece que ele não está sentindo. Ele está achando que Deus está com o rosto virado. E ele está dizendo, Deus, se volte para mim, porque o Senhor é quem pode fazer isso. A segunda súplica que ele faz é por andar nos caminhos do Senhor. Porque quando você está passando por aflições e dificuldades, um dos riscos grandes é você pecar contra Deus. Afinal de contas, tem um exército contra Davi. Afinal de contas, tem gente se levantando contra Davi. Tem gente caluniando Davi. Como reagir a tudo isso? Muitas vezes a gente reage de forma pecaminosa. E é isso que Davi teme. Davi diz, Senhor, ensina-me o teu caminho. Davi sabe que ele não tem condição de aprender por si só. Isso é importante também. Davi não diz, eu vou descobrir qual que é o caminho. Ele diz, ensina-me. Ele está dizendo, eu não sei, mas ensina-me. Ensina-me o teu caminho e guia-me por veredas. Ele diz, eu não tenho condição de caminhar corretamente se o Senhor não colocar a mão sobre mim. Irmãos, quando você passa por lutas e aflições, você precisa pedir que Deus ensine você a não desagradá-lo. Ensine você a cumprir os mandamentos do Senhor. Ensine você a honrar o Senhor. Quando você passa por aflições, por doença, por dificuldade, ore a Deus dizendo, Deus, não deixe que eu blasfeme contra o teu nome no meio disso. Quantos crentes pecam no meio dos sofrimentos da vida? Quantos crentes se colocam como vítimas da situação? Davi está temendo ficar nessa condição e diz, Deus, ensina-me o teu caminho. Irmãos, um dos grandes anelos do nosso coração tem que ser não pecar contra a lei do Senhor. Terrível coisa é nós errarmos com os princípios que Deus nos deu. Por isso que Davi está dizendo, Deus, não deixe que eu vá por caminhos terríveis, tortos. A minha pergunta é, você tem orado por isso? Quantos crentes têm pecado porque têm achado que pode resistir às tentações com a sua própria força?
Quando nós precisaríamos estar de joelhos espiritualmente falando na presença de Deus, dizendo: Deus, guia-me pelos caminhos. No passado cantávamos aquela música: segura nas mãos de Deus e vai. Irmãos, nós precisamos dizer o que Davi disse aqui, ó: guia-me, ou melhor, Deus, segura o Senhor na minha mão e me leve, porque não tem como eu segurar nas tuas, eu vou soltar se não for o Senhor segurando nas minhas. Davi faz uma súplica por santidade no meio das aflições da vida. Mas a terceira súplica de Davi: súplica por sentir a presença de Deus, súplica por andar nos caminhos do Senhor e súplica por livramento. Olha lá o versículo de número 12. Vamos ler? Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Ele pede que Deus então trate com os inimigos dele. Percebe como é que nessa súplica você encontra as prioridades? Primeiro, a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Segundo, obedecer quem Deus é. Terceiro, que Deus então trate com os adversários deles. Davi está dizendo aqui que falsas testemunhas se levantam contra ele. Terrível coisa é isso. Gente que se levanta para falar de você. Você sabe que não tem muito o que fazer, porque uma fala causa estragos terríveis e se espalha. Mas tem sim algo a fazer. É pedir que Deus trate com quem faz isso com você. Talvez você tenha buscado muito defender você mesmo aí. Defender você mesmo na sua família, defender você mesmo no seu emprego, defender você mesmo na sociedade. Busque agradar a Deus e Deus defenderá você diante das pessoas. É isso que Davi diz. Davi diz que essas pessoas só respiram crueldades. Davi diz: não me deixes à vontade deles. Irmãos, a gente não sabe quando é que Davi escreveu este salmo. Não é possível determinar. Se Davi escreveu este salmo antes de estar reinando, de fato, após apenas ter sido ungido, Davi está vivendo aqui o drama que ele viveu com um homem chamado Saul. Saul foi um inimigo ferrenho de Davi. Saul foi alguém que estava no trono e Deus tinha ungido Davi para reinar. Davi era alguém muito melhor do que Saul espiritualmente falando, alguém que era o homem segundo o coração de Deus, e Saul passou a invejar Davi. E Saul criou um grupo de pessoas que pudessem matar Davi. Davi teve que viver escondido em algumas cavernas na sua história, na sua jornada. Isso está registrado no primeiro livro de Samuel. E talvez tenha sido este um dos momentos que a realidade desse salmo brotou no coração de Davi. E muitas pessoas acusavam Davi de estar tramando contra o rei, quando na verdade Davi estava apenas obedecendo às ordens do Senhor. E Davi teve todo um cuidado de fazer o que agradava a Deus. Porque certa feita esse adversário de Davi, Saul, que queria matar Davi, sem saber entrou em uma caverna onde Davi estava. E ele ficou lá, fazendo as suas necessidades, e Davi teve a oportunidade de matar o grande inimigo da vida dele. E Davi vai e corta um pedacinho da roupa de Saul, mas não toca no Saul, porque ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. E Saul sai. Aí quando Saul está na frente, Davi se manifesta, diz: ei, e mostra, dizendo: se eu quisesse eu teria matado você. O que Davi estaria fazendo neste momento é respondendo à luz deste salmo. Ele me pediu dizendo: Senhor, ensina-me a tua lei. Senhor, não deixe que eu vou por caminhos tortos. Ele está reagindo àqueles que se levantam contra ele de uma forma bíblica. Davi sabe o que é isso. Talvez você tenha vivido essas dificuldades na sua vida, de fazer justiça com as próprias mãos. Este salmo está para nos ensinar a lançar para o Senhor aquele que é dono de toda a justiça. Verso 13 e 14, Davi termina o salmo. Olha lá o verso 13 e 14. E agora ele retoma a sua confiança. Vamos ler? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi agora se volta para nós. Davi dá um ensinamento. Davi disse: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A minha pergunta é: você crê que você verá a bondade do Senhor? Você pode sair nessa noite crendo nisso.
de que você irá ver a bondade do Senhor. Porque a bondade de Deus está revelada a você todos os momentos na história. Os céus anunciam a glória de Deus, os firmamentos anunciam as obras do Senhor. A criação mostra a bondade de Deus. Pessoas que convivem com você refletem a bondade de Deus para você. Talvez você não está tendo olhos para ver. E Deus está chamando você a ver a bondade dele revelada a você. Deus está chamando você a esperar no Senhor. Tem ânimo, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Ele diz agora interno de novo, trabalha lá dentro. O Salmo começa dizendo com coisas interiores, não ter medo. E o Salmo termina com coisas interiores, dizendo fortifique-se o teu coração. A maior batalha que você enfrenta é a batalha que se passa no seu coração. E lá ninguém pode entrar, a não ser o próprio Deus. E Ele é quem pode lutar a sua batalha dentro do seu coração. E sabe por que é que você pode ter certeza que você verá a bondade do Senhor? Porque a maior manifestação da bondade do Senhor foi manifestada na terra dos viventes. Foi manifestada há 2000 anos atrás, quando Deus mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Quer maior bondade do que essa? O Pai entregar o Filho por nós? Você não crê nessa manifestação da bondade do Senhor? Que eu e você possamos descansar neste Deus que é bondoso para conosco. Vamos orar? Deus, obrigado porque os nossos olhos são conclamados a ver a bondade do Senhor ao nosso derredor. Abençoe, ó Deus, o nosso coração. Nos ensine a esperarmos, ó Deus, nas vitórias que vêm do Senhor. O Senhor conhece as dificuldades e as lutas de cada um. O Senhor conhece aquilo que passa no coração de cada um. Por isso, ó Deus, fortifique o coração dos teus servos. Faça, ó Deus, com que a luz do Senhor possa irradiar na vida deles. Que eles possam encontrar no Senhor a fortaleza da vida e a salvação para os momentos das aflições. Deus, que nós possamos desejar ardentemente uma coisa: viver na Tua presença, contemplar o Senhor, desfrutar de quem o Senhor é. Deus, nos ensine nos momentos difíceis da vida a manifestar essa confiança suplicando a Ti, buscando no Senhor. Quando a nossa fé estiver diminuta, que nós possamos orar para que o Senhor aumente a nossa fé, como o Senhor nos ensinou. Nós possamos, ó Deus, reagir àquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, de forma a glorificar o Teu nome. Ensina-nos, ó Deus, a Tua lei. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.